Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, já curte, compartilha, comenta, para a gente engajar os grandes players aqui do mercado imobiliário de Brusque e região, que faz a diferença na cidade, que faz a diferença, que transforma, que muda e que evolui a cidade. Mas antes de a gente começar a falar sobre o papo de hoje, a gente tá chique, vocês já sabem que desde o começo dessa terceira temporada a gente tem os nossos patrocinadores, a HB Condomínios, a Roso Empreendimentos e a W Urbanizadora. Todo o episódio aqui na descrição também tem as redes sociais deles. Entre em contato se você precisa de algum desses serviços. Enfim, só equipe top aqui por trás do Pod Imóveis. Mas, gente, vamos para o que interessa. Um assunto que, se você é do mercado imobiliário de Brusque, ou se você acompanha, está pensando em comprar um imóvel, acompanha a evolução de obras, enfim, você sabe o quanto o mercado imobiliário de Brusque cresceu nos últimos anos. E tudo isso se dá justamente por grandes nomes que sempre estão por trás, mudando, melhorando a cidade, transformando os empreendimentos também, porque tu vai concordar comigo. Há 10, 15 anos atrás, o que existia de obra, o que existia de construção, era aquela caixa para cima, aquele quadrado e tá acabado, meu amigo. Não tinha muita coisa o que fazer, não. E repara desses últimos anos para cá, o quanto os lançamentos aqui da cidade de Brusque valorizaram, cresceram e melhoraram, tá? E como eu falei, tudo porque por trás sempre tem uma mente que pensa no que o mercado precisa, o que a cidade demanda e faz um projeto simplesmente único para cada lançamento. Gente, o convidado de hoje é ele, Nicolas Ruaro, arquiteto, um grande nome que está aí transformando a cidade, viu? Em ascensão aí com os construtores. Nicolas, obrigada, meu amigo, por ter topado participar aí do Pod Imóveis. A gente se conheceu faz pouco tempo e eu já sou cara de pau, assim, já vamos gravar um podcast, já vamos fazer amizade e fazer acontecer. Obrigada por estar aqui hoje, viu? Imagina, eu agradeço, né, em nome do escritório também, né, o convite. Realmente é um momento, acho, muito legal pra gente trocar ideia, que é uma coisa que a gente já vem fazendo, assim, no dia a dia, né, na mesa de trabalho. E ter uma oportunidade de estar falando aqui para mais pessoas também, eu acho que é muito válido. A gente fica muito grato pelo convite aí. E de estar aqui participando, trocar uma ideia e conversar um pouco sobre o assunto. É isso aí, de certa forma o Pod é para isso mesmo, sabe? A gente compartilhar ideia, evolução, aprender e crescer e entregar informação aí para a galera também, né? Perfeito. Mas, Nicolas, eu acompanhei um pouquinho aí a tua evolução também no mercado imobiliário. Foi aparecendo devagarinho, pá, estourou assim de fato, tá? Quero inclusive te parabenizar por isso mesmo. Obrigado. E, cara, como que começou tudo isso? Me conta de onde que surgiu o teu... Eu quero saber tudo, rapaz. Beleza, vamos lá, vamos começar do princípio aí. É um bom tempo trabalhando já na área. Eu comecei, né, antes de me formar ainda como arquiteto, em 2011, trabalhava no All Shopping. Sério? Sério, trabalhei no All Shopping. Fazendo o quê? Na Estrela Guia. Uma empresa de guia de turismo de compra. Trabalhei lá dentro, comecei lá, foi meu primeiro emprego. Então, comecei trabalhando lá, mas já prestando curso de arquitetura e urbanismo aqui em Brusque. Na época, até então, quando eu me formei no terceirão e saí para a faculdade, só tinha na Cevim, na Unicelv. A Unifeb foi abrir um ano depois, então eu fiz parte da primeira turma de arquitetura que se formou, que fez o curso aqui em Brusque mesmo, que até então era só fora, né, Itajaí, Balneário, enfim. Então eu faço parte dessa primeira turma, tem alguns colegas, inclusive o pessoal que já esteve aqui também, o Heron, ai, que massa. o Calinho da Outbox, o Zé da Outbox também, tudo pessoal aí, meus amigos pessoais aí da época da faculdade até hoje, então somos da primeira turma de arquitetura da cidade de Brusque mesmo, formados aqui. Então, quando eu comecei a faculdade, falei, meu Deus, eu preciso ir para a área. Preciso ir para a área porque eu tô aqui fora do mercado, aprendendo muita coisa na faculdade, mas ao mesmo tempo preciso me atualizar. O que está acontecendo, o que não está, como é que está o mercado, enfim. E a ideia foi justamente essa, foi estar trabalhando lá, mas já procurando alguma coisa. E logo em seguida, ali em 2012, apareceu uma oportunidade no escritório que estava recém abrindo. Eu fui o primeiro funcionário do escritório, que foi na época a CVM Assessoria, hoje é Grupo Equá.
do Vitor Manche e da Camila. Então, eu fui o primeiro funcionário deles lá em 2012. E aí entrei, fazendo faculdade, cursando a faculdade de arquitetura e trabalhando ali com eles. Comecei no princípio, primeiro funcionário, tudo novo. Faz trabalhando com, assim, com assessoria imobiliária. Era documentação, parte documental. Então, o foco deles foi esse inicialmente, né? É trabalhar com averbação de construção, instituição de condomínio, incorporação imobiliária, parte até alguma coisa que envolvia financiamento, contratos, escrituras. Então, toda essa parte. Então, já fui para esse meio, já logo cedo, bem no início da faculdade. E aquilo ali foi um grande divisor de águas, foi um marco bem importante na minha carreira, porque eu trabalhava com um projeto de outras pessoas. Então, eu fazia documentação lá de outras pessoas. Vinha projeto lá do engenheiro X, do Y, chegava para mim os projetos e eu olhava. Beleza, agora tem que fazer documentação disso aqui. Tem que instituir um condomínio, individualizar as casas, enfim, fazer todos os trâmites de prefeitura, registro de imóveis. Então, desde ali eu sempre tive muito contato e tenho contatos até hoje com as pessoas dentro de prefeitura, dentro de registro de imóveis, dentro de todos os órgãos competentes, Brusque, Guabiruba, região. Então, ali já foi esse contato que a gente tem até hoje. Assim, então, desde lá do princípio, lá novinho ainda, com 20 anos ali, trabalhando ali nessa área, já nesse meio. E aí, logo em seguida, me formei, né? Em 2016 me formei. Trabalhei aí um ano como arquiteto dentro do escritório e logo em seguida resolvi trilhar meus próprios passos, né? Então, foi onde eu firmei uma parceria até então com a Planifica Imóveis, da Karine, que também teve esses dias aí conversando contigo também. Então, saí de lá, fui trabalhar com eles. Verdade. Fui trabalhar com eles inicialmente, já como arquiteto formado, já tendo uma bagagem, já tendo projetos. Inclusive, fiz, ainda dentro do outro escritório, dentro da CVM, fiz regularizações grandes. Também participei de grandes regularizações de imóveis. O próprio All Shopping. Quem regularizou hoje, se for lá pegar o alvará do All Shopping aqui na cidade de Brusque, tá lá no meu nome. Então, a Lindóia, a farmácia Lindóia, o prédio da farmácia Lindóia na época, trabalhava com o Leandro Moresco. O Leandro Moresco fazia parte do escritório ali na CVM. Então, também participei ativamente de todo o processo de projeto, de tudo, até regularizar. Então, saí dali já com uma bagagem bem legal, assim, tanto de obra, quanto de projeto, quanto para documental. E aí comecei a trabalhar sozinho. Logo em seguida, já tive participação de outros funcionários, de outros colaboradores trabalhando comigo. E aí, em 2017, 2020, abri o meu próprio escritório. Que é onde a gente está até hoje, que é ali na João Bauer, né? E aí, hoje, já com equipe montada, com uma bagagem já bem bacana de projetos. Então, a gente está aí no meio, aí já faz mais de 2012, 14 anos praticamente no mercado. Trabalhando, então já é uma boa bagagem. E essa parceria com a Karine começou... Já foi pretensiosa para abrir caminhos para isso? Como que vocês tiveram essa ideia? Na verdade, sim. Na época, até então, eu já conhecia, né? Eu namorava na época com a Aline, que também trabalhou com a Karine durante anos, lá na época ainda de Manioto, depois quando ela abriu a Planifique. E aí, eu já estava querendo trilhar meus próprios passos, né? Então, falei, se tivesse uma oportunidade, tal. Assim, vem trabalhar aqui dentro da imobiliária comigo. Vem trabalhar aqui. Teve esse convite. E eu não hesitei muito. Pensei, não, vou ir lá porque daí meu nome começa a aparecer, eu começo a mostrar meu trabalho, eu vou ter mais contato direto com os construtores, enfim, com os clientes finais, com todo mundo. Então, ali nesse convite, nessa conversa, que já era pessoal, já era uma amizade pessoal, já, digamos assim, né? Veio esse convite profissional e aí ali a gente foi crescendo junto, assim como a própria imobiliária dela, né? Que hoje tá muito bem aí, né? A gente também foi crescendo junto e aí ficou pequeno pros dois. Chegou um momento que realmente a gente olhou um pro outro assim, e falou assim, não, super numa boa, né? E a gente, inclusive, ela é minha comadre de casamento e madrinha do meu filho. A gente super numa boa falou, não, ficou pequeno pra mim, eu preciso expandir o aluguel e eu preciso expandir meu escritório. Então, cada um vamos pro seu lado, mas continuamos aqui nossa parceria, enfim, né? Que legal. Temos vários negócios juntos aí, dá pra contar alguns cases de sucesso aí. E o teu foco sempre foi mais pro construtor? Então, inicialmente, como a gente já trilhava essa parte de documentação, acabava atrelando muito isso e agregava muito pro cliente, porque o consultor chegava lá, Nicolas, eu quero fazer na época até então lá, bombando, as casas geminadas. Nicolas, eu preciso fazer 3 casas geminadas, mas eu queria que cuidasse de tudo. Então eu tinha esse diferencial no mercado. Eu já cuidava desde o projeto. E no próprio projeto eu pensava em algumas soluções para lá na frente não ter problema em documentação, ou já deixar isso tudo organizado para o cliente. Então, assim como vários clientes que na época só construíam as casas geminadas e hoje estão construindo os grandes empreendimentos, que a gente veio caminhando com eles também. Então tudo está atrelado, né?
esse foi um diferencial muito grande meu como profissional, né? Eu já estava ligado em documentação, como incorporação, então eu já estava pensando no projeto aqui no estudo, já pensando em como incorporar, seja 3 casas, 2 casas, um condomínio de casas, um empreendimento vertical. Então tudo isso a gente estava muito bem antenado e muito bem ligado nesse quesito, né? Não, e o bacana é que tu já tinha esse know-how documental e como tu se formou em 2016, acho que falou ali, né? 16, 17. Foi logo muito próximo daquela intervenção que teve do registro. Foi. Então, meio que tu também já tinha o de evitar problemas, como tu disse, Não, né? inclusive a gente participou de muitas reuniões na época com os interventores. Até tem um contato do Lucas lá, que na época depois veio assumir o lugar da Lenice, se eu não me engano, que estava ali na época. E fizemos algumas reuniões, assim, tive bem à frente, junto com outros engenheiros aí também no mercado, para tipo, vamos solucionar isso aí, de que maneira proceder. Regularizei algumas casas ali na época, por situações assim, inclusive prestei assessoria para outros profissionais também poderem fazer isso. Porque tava gente assim, não sabia para onde correr, perdido, Nicolas, como é que tu tá fazendo essa documentação? Como é que tu tá apresentando isso? Então, também prestei assessoria para alguns profissionais na época, para tipo assim, que já trabalhava meio que também na área de documentação e projetos. E eu falei, cara, a gente tá resolvendo dessa maneira, assim. Então, fui norteando, parecia como se fosse uma assessoria mesmo. E também pude colaborar com essa parte aí também. Então, cara, a gente que legal, tá porque bem no meio de tudo aí. Só quem passou o sufoco da época da intervenção do registro sabe o desespero dos construtores também de lá na frente, né? Então... atrasou financiamento, Nossa... Parou o mercado, né? Parou. Eu lembro que eu entrei bem na época, foi em 2019. Eu fiz a minha primeira venda, assim, quase que na mesma... Foi em 12 dias a minha primeira venda. E eu fui receber 9 meses depois, por causa do registro de imóveis dessa intervenção. Então, veio a calhar realmente de já ter esse feeling, né? Ô, Nicolas, e assim, teve algum momento na tua carreira, além desse início, que foi assim... que tu pode dizer assim, que te marcou, que foi um divisor de águas, tipo assim, uma obra, alguma situação que te marca hoje da tua carreira? Eu acho que o principal, se a gente for citar assim, em tempo e até continuidade de trabalho, é justamente esses clientes que eu atuei na época, fazendo os pequenos projetos, trabalhando ali com obras de pequeno porte, acompanhando o crescimento, participando do crescimento ativo deles, e não foi 1, 2, foi vários clientes que estão comigo até hoje, inclusive também, que lá fazendo 2, no outro ano fazendo 4, no outro ano fazendo 8, 10, 12, até chegar no divisor de água, que foi os empreendimentos verticais, que daí começou ainda antes, né, nem falando do plano diretor agora atual, né, antes disso, ainda com o plano diretor antigo, desses clientes tomarem esse passo de falar assim, não, Nicolas, nós vamos para um empreendimento de grande porte. E aí, ali, a gente está participando de tudo. E ajudar eles a viabilizar isso também, principalmente, né? Então, desde a etapa lá de estudo, de conversa com os corretores, escolha de terreno, enfim, participação em tudo, realmente, para dizer assim, não, é seguro, vamos dar esse passo, vai dar certo, sabe? Então, isso aí foi um grande divisor de águas quando os clientes começaram a ir para esse lado da construção, para a verticalização, e a gente pode participar deles aí, então foi realmente assim, hoje é um grande marco assim, dentro do nosso escritório, foi essa etapa assim, realmente. E é um marco tanto de evolução dos próprios construtores, da tua equipe, de ti mesmo, de agora a gente tá saindo e indo, principalmente indo junto com esses construtores, porque é tão bacana quando todo mundo cresce junto. Até não tem nem nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas quando o próprio corretor também vê o potencial do construtor, começa ali, não, eu tenho um terreno legal que eu acredito no potencial do terreno e que aquele construtor vai ser o cara certo. E o construtor também acreditar e confiar em quem está lá desde o começo, né? Isso é muito bacana e prova e mostra do trabalho bem feito, né? Porque se não tivesse um serviço e prestado tudo isso, o cara não ia dar esse voto de confiança em ti, né? Exato. Isso é sem dúvidas. E hoje, assim, o que tu podes dizer da essência do escritório, né? Tem alguma identidade, alguma coisa que... Se não... Todo projeto que eu inicio no meu escritório, a gente tem essa visão, assim. Perfeito. Sobre isso, né? O que a gente percebe, e até em conversa com os construtores também, né? Porque muito deles já vem com essa ideia assim, não, Nicolas,
eu quero fazer um empreendimento, indiferente do porte dele, seja lá, né, pequeno, médio, grande porte, mas eu quero atingir tal público. E aí, o que é o nosso ideal de visão dentro do escritório, né? É pegar aquilo ali que o construtor tá almejando, enfim, o que ele está estudando para colocar isso no mercado, mas através da arquitetura realmente valorizar aquilo ali. Porque a gente sempre fala, a gente sempre em troca de ideia com corretores, com construtores, até com clientes finais, a gente sempre mostra que às vezes o mesmo valor de construir 200 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, que nem tu falou inicialmente, dentro de um caixote simples, sem nada, sem nenhum apelo, às vezes é o mesmo custo praticamente de tu ir lá trabalhar um detalhe simples de fachada, elementos construtivos que às vezes dentro do custo da construção são baratos, uma marquise, um elemento, uma abertura um pouco maior, onde tu vai construir um pouquinho menos de alvenaria, um pouquinho mais de vidro, ou elementos de pintura, elementos que dêem identidade para o empreendimento, indiferente do padrão construtivo dele. A gente pode estar falando lá do Minha Casa Minha Vida, do imóvel de 100, 200, 300 mil, até um empreendimento lá de 1 milhão, 2 milhões, não importa. A nossa ideia, a nossa visão dentro do escritório, realmente através da arquitetura, mostrar que é possível sim ir lá e transformar isso, né? Então, indiferente do porte do empreendimento, é realmente destacar isso dentro do mercado, realmente, do mercado imobiliário. Mostrar que é possível, através de poucos detalhes, valorizar realmente o empreendimento. Né? E é muito bacana isso que tu falou, em poucos detalhes e baixo custo, baixa diferença para o construtor, né? E às vezes é pequenos detalhes que muitas vezes nem o próprio cliente sabe dizer o porquê, mas que encantou tanto naquele empreendimento. Nossa, mas esse projeto é tão diferente, ele chama tanta atenção e o cara não sabe dizer o porquê, né? Sim. E é justamente por esse cuidado de buscar um pouquinho a mais, né? O que eu falo... Muitas vezes, quando um construtor senta comigo para, pô, Jéssica, eu tô pensando em fazer um prédio e tal, Minha Casa Minha Vida, um valor um pouquinho mais acessível, faz um negocinho bem feito. Poxa, a gente tá falando da moradia de uma pessoa. Sério mesmo que vai mudar tanto assim o teu custo fazer uma área de marquise, fazer em vez de blindex, uma esquadria, sabe? E é bacana quando a gente também vê nos empreendimentos esse cuidado da parte de quem está por trás, né? Sim. Isso é muito, muito bacana. E, Nicolas, assim, quando uma construtora te procura, como tu deu o exemplo aqui agora, pô, Nicolas, estou pensando em fazer eu recebi esse terreno aqui, né? Tu também, quando o construtor chega com uma proposta, cara, eu acho que não é bem essa demanda, assim, pô, como é que tu lida com... Tu dá esses feelings assim também pro construtor? Com certeza. Também é uma troca de ideias também, justamente por estar envolvido. A gente está envolvido não só lá dentro do escritório, só projeto. A gente também está no canteiro de obra, a gente está trocando ideia com o empreiteiro, com mão de obra, com engenheiros. Então a gente tem toda uma parceria. A gente acaba coordenando muitos projetos, então a gente tem toda uma parceria, uma troca de informações diária praticamente sobre vários itens envolvendo a construção. E, de novo, indiferente do porte de empreendimento, são detalhes que fazem diferença. E muitas vezes o cliente vem para mim, Nicolas, eu quero fazer realmente um prédio aqui, baixinho, 3, 4 pavimentos, o máximo que der de apartamento por andar e para vender a tanto, enfim, aqui nessa localização. Aconteceu agora recentemente e eu mostrei para ele através de um estudo bem simples que valeria a pena para ele verticalizar mais do que colocar mais unidades por andar. Em relação ao quê? A gente tem uma área de circulação muito grande. A área de circulação é área não vendável. Então, é muito mais interessante tu ter 2 apartamentos por andar às vezes do que 4 apartamentos por andar e uma torre mais baixa. Porque o que acontece? Os recursos ficam mais próximos, a privacidade da pessoa, a privacidade do morador acaba conflitando. A própria quantidade de apartamentos por andar, né? Tem muitas pessoas circulando no mesmo andar. Então, isso a gente tá falando de 2 e 4, mas pode ser uma relação tipo assim, 10 apartamentos e 4 apartamentos por andar. Então, tudo isso afeta. E muitas vezes a gente troca essa ideia e mostra para ele que é viável ele construir mais vertical, vai dar praticamente a mesma área construída, então o custo é o mesmo, só que o diferencial comercial dele é muito maior. Onde às vezes eu vou ter um prédio de 3, 4 pavimentos, eu posso ter um de 10, só que com menos unidades, mais privativo, um recuo mais interessante, vista frente e fundos. Então, a gente já mostrou várias vezes, até através de números mesmo, que é viável fazer assim, vale mais a pena. Então, a gente
acaba tendo uma área de transição, às vezes menor também, porque a torre é muito grande. Se tu tens o pavimento de garagem, tu tem que transicionar ele todo embaixo. Então o custo de obra acaba aumentando e tu não agrega isso na unidade porque os apartamentos são mais baixos, menos privacidade. Então, Justo. e aí um prédio mais vertical, onde a torre é menor, tu tens uma área de transição menor e sobra mais espaço de garagem. Isso num exemplo assim, né? Mas funciona bem e é fácil de visualizar. Então a gente mostra através de troca de ideias, troca de informações, que realmente às vezes vale a pena tu dá um passo um pouquinho mais ousado, que o custo vai ser o mesmo, né? Ou vai ficar muito próximo e tu tens um diferencial comercial muito grande, né? E já ao contrário, também às vezes precisa sentar e mostrar para o cliente, muitas vezes o dono do terreno, que o que ele quer por uma possível permuta, uma possível negociação também não dá de acontecer, né? Que às vezes a pessoa pensa, eu tenho um terreno ali de 500, 800 metros quadrados, eu quero, no mínimo, 10 apartamentos de 100 e poucos metros quadrados. E também vai dessa parte, muitas vezes numa conversa, numa reunião de alinhamento de permuta, mostrar para o dono do terreno que a conta também não fecha, né? Sim, exatamente. Acontece muitas vezes isso, né? Até equiparar, né? Principalmente, né? Hoje a gente fala muito em metro quadrado. Metro quadrado de bairro aqui é o mesmo metro quadrado de bairro lá, enfim. Não é bem assim. Terrenos de esquina tem uma série de situações, tem curvatura, tem raio de curvatura, recuos diferentes. Então, são muitas variáveis que a gente fala para só chegar e equiparar, né? O meu vizinho ali negociou tanto por tanto e eu quero igual no meu. Então, sabe? Às vezes tu não tem a mesma largura de terreno, tu não consegue verticalizar a mesma coisa, ou às vezes tu até tem largura, mas não tem muita frente. Então, é muitas situações assim, que até pegava no pé de alguns corretores, que a gente tem uma parceria bem legal com vários, né? De diversos imobiliários aí. E eles chegavam, tipo, só equiparando, esse com aquele. Eu falei, cara, calma, não é bem assim. Vamos botar na ponta do lápis, porque esse terreno aqui não pode ter o mesmo valor de custo que esse aqui. Esse aqui tem uma frente maior, esse aqui tem uma frente menor. Enfim, esse aqui já tem os vizinhos consolidados aqui que não vai ter privacidade por um projeto. Enfim, então tudo isso é coisa que tem que botar na ponta do lápis, porque não dá pra chegar equiparando o lado de lá com o lado de cá e dizer que é tudo igual, porque não é bem assim. Né? Então, exatamente influencia isso. bastante coisa, assim. Exato. E tu falou algo muito bacana aqui agora, que é a parte de ter uma parceria muito legal também com os corretores, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que, assim, o construtor constrói, o construtor não tem que sair por aí vendendo, o construtor constrói, o arquiteto faz a projeção, faz o prédio, só que tem que ter essa união entre todos, né? Sim. Essa conversa junta. Como que, até para os corretores que acompanham aqui a gente, que é muitos também, né? Legal. Pô, o corretor tá aí com um terreno legal, bacana. Como que funciona essa parceria com o Nicolas? Pode te contatar, marcar uma reunião? Tu tem isso bem aberto com os corretores? Tem. Inclusive, a gente tem parceria já com alguns, assim, né? E muitas vezes a gente troca ideias e quando é para avançar, a gente acaba ou negociando isso de uma maneira bem aberta, né? Cada um ganha o seu, né? Meu negócio aqui é desenvolver o estudo e fechar o projeto. Não quero comissão de nada, a gente trabalha bem, a gente é bem transparente quanto a isso, sabe? Então, é que nem tu comentou, cada um no seu. Cada um no seu, né? Negocia, ganha lá, e eu quero fechar aqui o meu estudo, o meu projeto, mostrar o meu trabalho, né? Ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, a gente deixa isso bem transparente, bem claro, assim, a gente cobra por isso para fazer, mas é até aqui, fechou, a gente dá sequência, não fechou, tá tudo certo. Então, a gente tem diversos estudos aí realizados aí pela cidade também já há um bom tempo, antes de plano diretor trocar e depois do plano diretor ter essa alteração, a gente também se atualizou bastante, teve por dentro, participou também, inclusive, dessa alteração, então a gente está bem antenado em relação a isso, então legal. Facilita bastante essa troca de ideia com os corretores. Porque eu penso agora falando pro pessoal da minha classe, né, que é muito mais interessante e passa até um interesse melhor. Pô, o corretor viu que aquele terreno tem potencial, é um terreno bom. Muitas vezes a pessoa deixou só na tua mão aquele terreno. Eu sei que tem o construtor que, eu gosto de fazer com a minha equipe, eu gosto de ver, mas como gera muito mais profissionalismo para o corretor chegar para uma construtora, olha só, eu já sentei com um arquiteto, a gente já fez um estudo de mercado, um estudo de viabilidade. Pô, o construtor ele já vem muito mais... Pô, não, aqui o negócio é diferente, né? Sim. Isso acaba ajudando muito também numa negociação, esse estudo assim, né? Claro, com certeza. Ô, Nicolas, e para os construtores agora, né? Hoje, o que tu enxerga que é a maior dificuldade no mercado imobiliário hoje
para um empreendimento? Na minha visão, eu acho que, sei lá, é vaga de garagem, né? Eu falo com todo construtor, mas o problema é vaga. O problema é vaga. O que tu vê, assim, no que a gente vem hoje no cenário de Brusque, que está sendo um desafio, assim, para a construção? Então, primeiro de tudo, antes de chegar na vaga, é o terreno. Eu acho que começa assim, a localização, porque tem muito, né? Eu sinto pelos meus clientes, assim, que além de eles criar esse produto para o mercado, eles pensam muito em relação assim, pô, eu me vejo aqui, eu vejo um empreendimento meu aqui, não gostei da localização, pô, a vizinhança não é legal, não gostei da rua, já tem até situações assim, não gostei porque tem um poste aqui na frente, vai poluir visualmente meu empreendimento, sabe? Tem situações assim que é bem particular, então começa ali desde a escolha do terreno, realmente, eles ter essa sinergia, porque assim, que nem tu falou, tem muita opção hoje, tem muita gente levando terreno daqui, de lá, de baixo, daqui, e aí vai muito do cliente se sentir assim, além da conta, lógico, né? Que a gente não pode ser hipócrita e falar de números, né? A conta tem que fechar, né? VGV, enfim, todos os números ali relacionados à viabilização do empreendimento. Mas tem essa questão de sinergia também, de, pô, eu vejo um empreendimento meu aqui nesse bairro, eu gosto dessa localização, eu gosto desse lugar, sabe? Tanto é que tem muitos aí que a gente fala, dão um tiro na água, porque assim, ninguém tá construindo lá. E eles olham e falam, pô, não, esse lugar aqui é top, Nicolas, o que tu acha? Né? Opinião sempre participando. Pô, é fantástico, visual, enfim, lugar, privacidade, silêncio, tranquilidade. Então, uma série de fatores ali, né? Mas começa tudo ali pela escolha realmente do terreno, deles visualizar isso. E aí depois acho que a gente iria para essas questões assim, realmente de viabilizar mesmo. Assim, não, eu preciso ter X número de vaga de garagem porque eu preciso atrelar isso a Y número de apartamentos, enfim. E aí a gente começa a fazer essas contas para fechar. O que muitas vezes também vai de uma conversa com os proprietários do terreno também, né? De mostrar para eles assim, não, realmente, se for, pode chegar aqui alguém te ofertar muito a mais, isso aqui a conta não fecha, vai ser um empreendimento aqui que fica um negócio muito fora da realidade, ou enfim, inviável financeiramente. Então, de acordo com cada construtor, cada um vai dar o passo conforme as próprias pernas, que a gente fala, né? Mas aí sim chegar e falar, minha proposta é tal número, pode ser que vai ter uma outra proposta melhor. Tem muita gente que às vezes também se ilude no sentido de, aquele cara vai me dar 8 apartamentos, mas 8 apartamentos de que tamanho, de qual é o VGV, qual é o valor, qual é o número, qual é a área, né? Não estamos falando só de quantidade, estamos falando às vezes de qualidade também, né? Então às vezes tu vai falar ali de, eu vou te dar menos apartamento, mas eu vou te dar apartamento de 3 quartos, conforme tu imaginou, enfim, sei lá, às vezes tem esse atrito da pessoa ter esse sentimento pelo terreno e se imaginar morando ali, ou alguma coisa assim, então vai muito disso, sabe? Então é bem, bem particular, assim, pode vir alguém te ofertar 20 apartamentos, mas vai ser 20 apartamentos de que tamanho, né? Então eu sinto muito essa dificuldade em relação a achar o terreno e aí depois fechar esses números, assim, fechar essa conta, assim, né? Para os construtores, eu acho que esse é um grande desafio, né? Fora a questão de custo, né? Metro quadrado, pensar em números, projeções de números, né? A gente está falando, às vezes está fazendo um estudo aqui hoje, mas estamos falando de um lançamento para 5, 6, 7 anos, né? Se forem empreendimentos menores, 1, 2 anos. Então, mas tudo isso são fatores externos que estão ali no meio, né? E aí os consultores também bancam isso também, né? No sentido de a gente tem que ter essa projeção, tem que ter uma segurança, tem que existir uma segurança, né? Que nem veio pandemia na época ali, então... Pô, isso aí saiu totalmente fora da curva, assim, né? Então, o Clube disparou na época. Exato. O terreno valorizou demais. Então, uma série de situações que os consultores estão ali na linha de frente, estão bancando ali, pensando projeções, né? Tem que ter uma segurança, querendo ou não, enfim, jurídica, né? Mercado, né? Então, isso é uma dificuldade também, né? De conseguir ter essa previsão aí futura, né? E é o que eu gosto de explicar para o cliente que vem muitas vezes com o terreno e mostrar isso para ele. Porque muitas vezes o cliente tem a percepção assim, uma média, né? O cara quer me dar 10% só de permuta. Não é justo e não sei o que. Começa aquela briga de ego, né? Meu terreno vale mais, enfim. Mas o cliente já parou para fazer a conta. Quanto dinheiro na frente o construtor tem que colocar para começar a construir daqui 4, 5 anos, para ter uma previsibilidade para receber muitas vezes em 120, 140 vezes a jornada desse dinheiro, né? E é bacana explicar isso também para o cliente muitas vezes para ter essa interpretação, né? Sim. Mas o que eu queria te perguntar é, o Nicolas, quando recebe um terreno, tu já tem assim
eu acho que é a cara daquele construtor. Tu já tem o feeling dos teus canários, como diz? De alguns sim. De alguns sim. É bem fácil de identificar e principalmente até de apontar também, né, pra eles, né? No sentido assim, às vezes eles vêm e comentam, né? Nicolas, pô, queria num lugar mais ou menos assim. Então facilita muito a gente já saber até direcionar ou trocar ideias, ou até mostrar, apresentar também, né? Falar pra eles, o corretor me trouxe tal lugar, o que tu acha? Passa na frente, eles vão lá, olham, enfim, então tem como saber já para quem direcionar já isso. vai sendo mais certeiro, sim, né? Sim. Ô, Nicolas, e como eu no começo do episódio eu mencionei, né? Desses últimos anos para cá mudou muito as construções, né? Dos caixotes. E os construtores por si só evoluíram por isso, mas eu acredito que essa evolução aconteceu também porque o consumidor está mudando. Perfeito. Né? Então, isso acaba entrando numa esteira automática que ou o construtor se adapta, traz essas novidades, ou ele vai ficando para trás, né? Perfeito. Hoje, o que tu enxerga desde quando tu começou na construção, na arquitetura para cá, que mudou assim, pô, cara, foi muita diferença de quando eu comecei para agora no mercado? O que a gente via, não, isso aí é um assunto bem interessante, tá? Que é uma coisa que eu trago comigo, assim, que eu analiso também, essa evolução do mercado em relação a isso, né? E, que ele falou, peça-chave, cliente. Eu não via a hora também disso acontecer, porque assim, lá no começo, quando trabalhando só com documentação, que a gente falou, eu pegava os projetos lá, tu falava, meu Deus, e aí não tinha opção. Era muita gente construindo, mas construindo em poucas unidades, então a demanda era muito grande para os produtos que estavam sendo ofertados. Então, aquilo lá acabava comercializando, mas o cliente não tinha essa opção de olhar, pô, aqui tem um apartamento pelo mesmo valor, ou uma casa, enfim, pelo mesmo valor, mas esse aqui tá muito mais caprichado, o cara fez um jardinzinho, fez um detalhe, sabe? Isso falando lá de pequenos empreendimentos. E conforme foi evoluindo, as coisas também, o que aconteceu? O valor, eu penso muito em valor também, porque hoje para tu construir o mais simples ou construir o médio, a diferença é pequena. Então isso já começou a nivelar quem estava construindo e de que maneira estava construindo. Porque eles também conseguiram entender isso, né? Conseguiram entender que, pô, para mim construir lá o mais simples possível, eu vou gastar R$2.000 no metro quadrado. Para mim construir um pouquinho melhor, eu vou gastar 2.300, 2.400. Falando números aleatórios, né? Mas eles começaram a equiparar isso e aí o que começou a acontecer? O cara que caprichava um pouquinho mais vendia o produto mais rápido do que esse cara aqui que estava entregando o mais simples possível. Aí o cliente falou, o próprio cliente começou a selecionar isso. E aí tinha construtores, escutei de alguns, pô, meus imóveis não vendem. Cara, ia lá olhar, tu fala, pô, pelo menos o valor disso aqui eu compro do vizinho aqui que tá... É isso aqui, às vezes, o detalhe, a diferença. Mas tá mais caprichado, tá mais bem acabado, tem um detalhe, pô, o cara fez um jardinzinho aqui diferente, fez, sabe? Então o cliente falou, a gente não tá se lidando só com o investidor, o cara que tá pensando só em retorno. Muitas vezes é o cliente final, é o cara que tá ali, pô, é o sonho, meu sonho do meu primeiro imóvel, enfim. Então tem toda essa relação, né, pessoa, né, como ponto-chave disso tudo, que começou a filtrar isso de uma maneira. E aí, que nem eu comentei, essa questão de valores, eu acho que foi fundamental de começar a equiparar os custos, né, quem constrói mais simples ou quem constrói um pouquinho melhor ficou muito parecido. O próprio custo de terreno começou a ser um diferencial muito grande, porque antes tinha muita opção de terreno também. Verdade. Então isso tu conseguia diluir melhor. Então tu conseguia fazer imóveis mais barato. E aí agora os terrenos todos começaram a ficar mais caros. E para fechar a conta, tu és obrigado a entregar, não importa se é 2 casas, 3 casas, tu tens que entregar algo a mais. Um pouquinho a mais para tu conseguir cobrar aquele valor. Então ali começou a entrar essa parte, arquitetura, projeto, um detalhe, um acabamento, desde do ponto inicial, ali onde a pessoa está vendo o projeto, vendo imagens ainda, até depois a entrega. Então, acho que isso foi um ponto-chave ali que mudou muito, virou a chave no mercado, né? Porque o construtor, ele ainda tem muito a visão e ele tá certo de, não, tem que ter lucro e eu também não posso fazer algo muito caro, porque também, hoje, o cenário econômico, taxa de juros, enfim, a pessoa acaba não tendo muito poder de compra. Mas o cliente, ele quer. Não adianta, ele quer o jardinzinho dele. Às vezes, aqueles 100, 200 reais de diferença na parcela, ele vai para o jardim, ele vai para a redezinha dele, para a área de fundos que ele pode ter atrás, sabe? É esse cuidado também, e o que eu falo para o cliente, porque aqui também não é só para o construtor, para o corretor, mas é para o cliente também. Mas a casa,
Eu vou até usar o exemplo do Rangel, que tu fez o projeto das casas dele também, né? Lá no início. As casas do Rangel sempre foram um pouquinho mais caras do que as outras. Verdade. Mas não chegava a levantar o primeiro tijolo e estava vendida a casa dele. Pouquinha coisa. E o exemplo que o corretor dá pro cliente. Pô, tá, a casa do Rangel é 50 mil mais caro. 50 mil reais hoje, numa taxa de juros, no Minha Casa Minha Vida, que dá 0,87 ao mês. Hoje é baixíssima essa taxa. Esses 50 mil a mais em 320 meses, 420 meses, cara, a pessoa não vai nem sentir. É óbvio que ela vai para o que tem o cuidado, para o construtor que botou uma laje técnica, para o construtor que fez um jardinzinho. Espera do ar-condicionado. Tanto detalhe que dá para citar aí, mas faz muita diferença. É bem isso aí. Hoje, o que tu vê como... o que mais o consumidor está pedindo hoje? Assim, às vezes uma característica específica. Então, assim, pô, o empreendimento que eu sinto que eu faço isso, ou que dá muito certo, assim, não sei, uma fachada verde. Tem alguma coisa que tu sente, assim, sei lá, que... É que dá para elencar de acordo com o porte do empreendimento, sabe? Não dá pra gente falar de uma maneira geral. Posso falar aqui, né? Assim, se eu falar de grandes empreendimentos, área de lazer, edificações mistas, de uso misto, rooftop, enfim, um lazer em si. A gente falando de médio e grandes empreendimentos, né? Mas se a gente for falar de empreendimentos de portes menores, vão ser outros detalhes, sabe? Então é bem relativo isso a gente falar assim, sabe? Justo. Mas eu creio que, de acordo com o porte do empreendimento, a gente vai ter sim detalhes que fazem bastante diferença, né? A gente vê, assim, empreendimentos de menor porte. O cliente entrar ter um quarto maior do que o outro, sabe? Detalhe. O quarto do casal. Pô, tu entrou aqui. Aqui tá bem distribuído o espaço. Tu consegue fazer um aproveitamento legal do layout. Às vezes tem 2 metros quadrados a mais que o outro quarto. Só que a pessoa já consegue mensurar aquilo ali. Já bateu o olho e fala, opa, aqui é o quarto do visita, do meu filho, enfim. Aqui já é o nosso quarto de casal. Já tem um espaço um pouquinho maior. Então, isso falando em empreendimentos lá de portes menores, né? E isso se aplica também em empreendimentos de grande portes, mas aí a gente já entra em outros detalhes, né? Que vai ser muito mais complexo, né? Que a gente vai estar falando, né? Que é justamente essa questão de uma área de garagem mais confortável, porque eu tenho minha caminhonete, não tenho um carro comum, já preciso ter uma área de manobra maior. Parece detalhe, mas tudo faz a diferença. Olhando como investidor, o cara vai querer olhar, às vezes também vai pensar essa área de lazer vai agregar valor no meu empreendimento, né? Então é uma série de detalhes ali que vão fazer diferença, né? Quanto maior o porte do empreendimento, maior essa complexidade e mais detalhes vão entrando, assim, né? Isso é verdade. Mas a gente entende que o principal hoje é muito em relação a esses usos, né? Empreendimentos de grande porte são edificações mistas, né? Ela tem que ter ali uma sala comercial, ela tem que ter vida ali no empreendimento, né? Tem que ter uma fachada ativa, que a gente comenta muito sobre isso dentro da arquitetura, né? Então faz total diferença, né? Tu chegar no teu empreendimento, ter uma sala comercial ali aberta, te passa segurança, traz vida para frente do teu empreendimento, o teu vizinho descendo ali com o cachorro ali no jardim, enfim, andando ali na frente, do que empreendimento simplesmente fechado, garagem, vaga, e a pessoa fica em qual plano nisso, né? A gente tá falando de empreendimentos feitos para pessoas, né? Cidade feita para as pessoas, né? Não para carros, né? Então, acho que vai muito nesse caminho aí, né? Sensacional. Podia acabar o podcast aqui agora, que a frase final é isso, né? A gente faz um projeto, a gente faz um empreendimento para pessoas, né? Então, tem que ter essa atenção, esse cuidado. E tu comentou, e a gente falou também sobre o construtor ter que botar o dinheiro na frente para 5 anos na frente. Tu também tem que estar pensando 5 anos na frente, né? De que, como é que tem que estar atualizado o tempo todo, tem que ver as tendências. Muitas vezes já está rolando algumas coisas em São Paulo, outras regiões, que tu já tem que estar, precisa aplicar aqui, porque daqui 5, 10 anos o empreendimento entregue é o mínimo que ele precisa ter, né? Tu cuida disso, faz essa, tem esse cuidado. O que tu vê que daqui 5 anos, 10 anos, esses empreendimentos que vão estar sendo entregues vão ter, assim, de diferencial, assim? Inclusive, até semana passada eu estava conversando com um conhecido justamente sobre isso. Ele falou, Nicolas, isso não é uma dificuldade tu pensar assim, tu tá falando de empreendimento para daqui 7 anos, 6, 7 anos. O que vai ser o moderno lá na frente, né? Que ele comentou comigo, né? Eu falei, se a gente for falar de modernismo é de 1917, 1920 já. Então, assim, é uma questão de conceitos, né?
dentro da arquitetura, mas que hoje, né, falando hoje, o que a gente tenta aplicar de maneira mais direcionável possível dentro dos projetos, né? É pensar, a gente se fala muito na palavra atemporal, né? Contemporâneo, atemporal. São linhas mais sintetizadas possíveis. Hoje já se está deixando até um pouco a linha reta de lado, trabalhando com linhas mais orgânicas em alguns empreendimentos. Tudo é uma questão assim de dificuldade, execução, envolve uma série de situações, sabe? Mas se a gente pensar assim, olhar até fora, né? Singapura, grandes centros, os prédios estão virando a nossa nova floresta, na verdade, né? Os prédios estão vindo a ser a floresta, né? Porque a cidade já se expandiu todo, que hoje os prédios estão se tornando, tendo vida, né? Estão tendo uma fachada biofílica, enfim, tendo uma fachada verde, tendo árvores dentro do empreendimento. Então tudo isso, essa área de jardim, já não é mais uma coisa assim só enfeite, já realmente traz vida para o espaço onde antes era só concreto. Então essa mistura a gente entende que é muito importante, né? Desses dois elementos, né? Tanto o verde quanto a parte construtiva mesmo, né? Então, pensar lá na frente, eu creio que seja pensar nisso, ser empreendimentos que a tendência é essa, né? A cidade vai crescendo, vai se expandindo. A gente vê já que no nosso município, né, derruba 10 árvores para plantar uma, então trazer isso para dentro, mostrar isso para o construtor, e agrega sim valor também ao empreendimento e realmente traz vida para o lugar, né? Não fica aquela coisa só espelho, vidro e sol batendo na lei, derretendo os carros na frente da rua, sabe? Então, começa a mudar um pouco isso. Eu creio que isso seja, assim, não só tendência, mas um conceito que vai ser aplicado por muito tempo daqui para frente, né? Então, assim, essa mistura, né? Tanto dos empreendimentos, né? E quando a gente fala de Brusque, o futuro de Brusque aí, o que vem pela frente, o que na tua visão a gente pode esperar? E claro, de tudo que tu já vem desenvolvendo também, né? Mas dos próximos anos aí do mercado imobiliário de Brusque, qual que é a tua visão? Vai continuar crescendo? Na tua visão vai dar uma segurada? Vai ter o novo queridinho dos olhos, de bairro? Então, eu acho que são muitos fatores externos, a gente sabe, né? Que vai demandar isso, né? Daqui para frente. Eu tento ser o mais otimista possível, até para os construtores, que às vezes também tem muito pé no chão, às vezes são até pouco pessimistas, né? Eu tento ser bem otimista, assim, né? Ser bem otimista e sim, às vezes olhar de maneira diferente para o mercado, enquanto que às vezes está todo mundo olhando para o centro, para regiões centrais, que estão sim em expansão e vão crescer ainda muito, né? Mas é muito do perfil do construtor, do porte do empreendimento. Vai ser grandes empreendimentos? Provavelmente vai sair nos bairros onde a infraestrutura já é maior. Isso é uma tendência realmente, né? Onde tu já tem uma rua mais larga, um passeio mais confortável. Então vai ser tendência realmente de São Luís, Centro 1, Centro 2, Santa Rita, Santa Terezinha, até já tá eu já acho que já tá um pouco, já até tem uma demanda já grande para esses bairros, tu vai em mercados, tu vai em lugares, tu já vê que já tá tudo bem cheio já. E aí isso tudo acompanha, né? A cidade tem que acompanhar isso, né? Onde antes, com o antigo plano diretor, a gente tinha um plano diretor onde a cidade ia se expandindo, onde ia sendo criados loteamentos e a cidade ia ter que levando infraestrutura para todas essas ramificações que Brusque tem hoje. Hoje a tendência é o contrário, né? É a gente usar a infraestrutura que a gente já tem dentro do município, com esse novo plano diretor, e verticalizar. Então, não à toa, por isso, né, a gente está vendo vários lançamentos imobiliários de pequeno, médio, grande porte em regiões onde já tem essa infraestrutura. E, não diferente disso, a gente vai continuar crescendo essas áreas, eu creio, mas até um certo momento. Porque hoje tu já sente, como tem ainda boas opções de áreas, o construtor já não quer construir aqui onde é que tem um prédio muito próximo. Já começa por isso, sabe? Onde a rua é muito estreita, já tem muito prédio aqui, já tem uma demanda de carro passando aqui muito grande, o lugar. Então já começa a se criar um filtro em relação a isso, né? Então tudo isso acho que vai ser determinante aí para os próximos anos aí a cidade continuar tendo que acompanhar. A cidade tem que acompanhar realmente o crescimento aí, porque eu acho que vai vir muita coisa, né? O litoral aí começando a saturar também, né? Querendo ou não. Então as pessoas, às vezes, que hoje moram aqui em Brusque, conseguem trabalhar lá em Balneário, conseguem trabalhar em Itajaí. Não diferente disso, a gente vê Itapema também, né? Itapema cresceu tanto ali que hoje está tendo planos de expansão do município mais afastados, porque as pessoas, a mão de obra, os funcionários, enfim, as pessoas precisam morar. E não tem como morar no empreendimento lá de 1 milhão.
né? Então é condizente isso. Então, Brusque, não de maneira diferente, eu acho que também tende a ser essa cidade que vai dar suporte para uma Itajaí da vida, para Balneário, para Pissarras também, que está em grande ascensão, toda essa parte do litoral norte aí, eu acho que Brusque tende, sim, a continuar nessa mesma E eu pegada. vou te falar que, além desses bairros centralizados, que eu também acredito que nunca vai sair do foco e vai levar muito tempo para o pessoal começar, de fato, fazer obras tão grandes quanto fazem nessas regiões e em outras regiões, mas eu acredito muito, e até queria a tua opinião sobre. Porque nessa nova mudança do plano diretor, a gente também teve ali o acesso ao Maluche, né? E eu acredito que é uma região, na minha visão como corretora, que vai... Talvez, se não, aí o novo olho aí do possível também investidor, o morador, né? Que volta e meia sempre vem um cliente. Eu queria... Tens alguma coisa no Maluche? E antes o plano era só 3 andares ali? Né? Era térreo mais 3, se eu não me engano. Térreo mais 3. Térreo mais 3. E agora tá podendo quanto? De cabeça tu vai me pegar nessa agora. Não, mas agora vai até mais de 25, mais. Tudo isso? Eu achei que era até menos. Não. Também e aí, não em algumas áreas, se eu não me engano, não é todas, tá? É algumas áreas só. Mas eu acredito que seja uma região bem... Mas sim, aumentou consideravelmente o potencial aí construtivo aí do bairro. E mais uma vez batendo nessa tecla, né? Que a gente falou. Onde a cidade já tem infraestrutura, onde já tem uma rua preparada para isso, né? Passeios mais confortáveis, lugares mais bem planejados já. Que se a gente for falar da época que foi planejado, aquilo ali era muito visionário, né? Verdade. E aí hoje a gente fala para aquilo ali e fala, pô, aquilo ali tem que ser o mínimo para uma cidade ser bem planejada, né? E aí tu vê que realmente, que nem com essa mudança, a tendência eu creio que seja assim, começar a verticalizar em bairros que nem o Maluche, sim. Eu acho que tem um grande potencial. Eu também, inclusive, tem alguns estudos já realizados ali dentro do Maluche. E sim, tem viabilidade financeira, tem viabilidade econômica. E eu também vejo muito potencial nesse bairro aí, com certeza. É uma região que eu acredito que vai puxar muita gente. Assim, Nova Beira Rio também, os novos acessos ali, isso aí daí acaba potencializando ainda mais, né? Nicolas, a gente já tá caminhando aqui para um finalzinho do nosso pod. Eu falei que passa rápido. Passa mesmo. Quando a gente vê, a gente tá falando e já tá passando, enfim. Mas deixa eu abrir aqui o meu cantinho das perguntas, que eu saí sem querer aqui. Peraí, gente, segura aí um pouquinho. Que eu queria a tua opinião aqui agora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha pergunta final para ele. Vamos lá. Agora, a primeira pergunta aqui que eu separei para o cliente que está aí vendo essas inúmeras opções de imóveis de lançamentos. Se tu pudesse dar uma dica para quem está vendo imóveis na planta, enfim, o que analisar. Uma dica do Nicolas Arquiteto para quem está querendo comprar um imóvel. Vai. Então, olha, se a gente for falar em imóvel do modo geral, a gente vai estar, né? Vamos citar terrenos, vamos citar apartamentos, casas, enfim, né? O que a gente mostra muito lá dentro do escritório, tanto para o cliente final, principalmente, é que, por exemplo, assim, falando em terrenos e casas, para começar por ali, muitas vezes a gente mostra que se tu não tens o tempo para construir, tu precisa já morar, tu vai num empreendimento que já está encaminhado praticamente, né? Tu vai lá fazer essa negociação, enfim, tu vai ter o valor lá a ser pago e tu vai acabar escolhendo as opções de acordo com o mercado tá te ofertando. Tem outra opção que é tu construir, onde tu vai escolher o terreno e aí a gente pode viabilizar isso através de nosso serviço e nosso trabalho, viabilizar a casa do jeito que tu sonhou, né? Conforme o teu teu aporte financeiro, teu desejo, enfim. Então, falando nesse sentido, a escolha de terreno, a gente já fez diversas parcerias, inclusive falando de novo com corretores, onde o cliente procurou o imóvel do sonho dele, ele achou uma opção, mas não era bem o que ele queria, e através do corretor, o corretor falou assim, Nicolas, olha, ele tem X valor e tu conseguiria viabilizar uma casa para ele? Ele pensa em morar em tal lugar. Cara, seleciona opções de terreno, traz o terreno para mim e a gente marca uma reunião. Então ali a gente conseguiu viabilizar diversos clientes, eu construí mais de
18 casas nessa modalidade. Caraca, Onde o que corretor massa. trouxe pra gente o terreno, opções de terreno pro cliente, a gente junto com o cliente mostrou assim, não, escolhe esse terreno, escolhe esse, porque às vezes, um tá 250, outro tá 200 mil, só que nesse aqui tu vai ter que fazer um muro de contenção, tu vai gastar 50, outro vai ter que fazer uma terraplanagem, tu vai gastar 50, então esse vai se equiparar àquele, então a gente já fez essa assessoria já diversas vezes, funcionou muito bem. Então, é uma dica para quem tá, às vezes, não quer construir, ou não tava pensando em construir, mas ou tem medo, não tem tempo, enfim, a gente faz essa assessoria junto com o corretor e com o cliente final. Seria um item, né? E aí agora falando de prédios, enfim, né? De edificações verticais, é bem relativo também, né? Porque assim, eu penso em, né, construir família, penso em ter, não, vou ter o meu home office, vou ter, de acordo com o teu desejo, de acordo com o teu sonho realmente, focar naquilo ali, realmente, direcionar o teu tempo para aquilo ali, viabilizar, porque muitas vezes a gente olha lá o valor e não olha, tipo, o caminho aqui. A minha esposa é uma que pega no meu pé, assim, a gente comprou o imóvel ainda namorando, mas assim, não tinha nem, ele não tem salário, eu ganho, às vezes eu ganho isso aqui, eu ganho isso aqui. Mas assinamos. Exato, mas assim, assinando, e parece que prospera, sabe? Deus prospera para essas coisas, sabe? Ele te dá oportunidades, vai aparecer negócio, vai aparecer situações, tudo de acordo conforme, né? Não dá para dar o passo maior com as pernas, a gente sabe disso, né? A gente tem que ter esse pé no chão, né? Mas assim, bota aquilo lá como objetivo, corre atrás, porque vai fazer total diferença, assim, tu vai dar um jeito, tu vai dar teus pulos para conseguir. A gente é muito positivo em relação a isso, assim, muito esperançoso, muito crente nessa questão, assim. Então, se tu tá pensando no teu apartamento de 2 quartos, de 1 quarto, de 3 quartos, 3 suítes, não importa o tamanho dele, né? Mas realmente, assim, tu almeja aquilo lá, coloca aquilo lá como objetivo na tua vida, porque realmente, assim, tu vai dar um jeito, tu vai conseguir, tá? Às vezes tu vai te apertar daqui, tu vai te apertar de lá, que nem a gente vê vários, né, meme na internet, o pessoal tudo convidando pra sair, fazendo outra coisa, e tu, não, tô focado aqui, não vou, né, mas assim, é justamente isso, sabe, é objetivo de vida, é tu colocar aquilo lá na mente, indiferente do tamanho, do aporte financeiro, e pra que tu vai dar um jeito de conseguir realizar esse sensacional. sonho. E você achando que ia vir dica de analisa a construtora, analisa isso e aquilo. Meu amigo, é sobre criar aquela coragem, né? Sobre dar o passo, e é bem isso que tu falou. Até hoje eu não sei como eu mobilei o meu apartamento, tá? Porque eu não tinha nem pra parcela, nem pra entrada. A gente vai lá, dá um jeito, quando vê, tu fez tudo. Só precisava dar aquele passo de coragem, né? E aí tu... mas eu vou esperar mais um pouco. Não é a hora. Mas será? Vai, confia, né? Vai, bota como objetivo o que acontece. É que nem quando o cliente fala... Meu Deus, mas 30 anos pagando um imóvel. Nossa, nem pensa nisso. Vai ficar 30 anos morando de aluguel, tu vai pagar o imóvel do outro, menos o teu. É isso aí. Né? Então vai, pega, cria coragem, dá o passo. Mas, de novo, assessorado, né? Porque senão... Não, faz... a gente comenta assim, né? Mas... realmente, acho que isso faz bastante diferença, tá? Tu ter alguém ali, não importa se é um arquiteto, se é um engenheiro, se é o corretor, teu parceiro, mas assim, te cerca de pessoas boas, porque vai dar tudo certo, assim, sabe? Então, essa questão aí realmente faz bastante diferença, assim, do que dar o passo, assim, às cegas, às escuras, confiar na primeira pessoa que tu ouviu falar. Não, procura saber, né? Procura te informar, procura saber, que nem tu falou ali, não vou ficar dando dica aqui de, investe em tal construtora, ou espera isso, espera aquilo. Não, vamos enfatizar aí essa questão realmente mais do teu sonho, né? Do teu objetivo pessoal mesmo, né? Então, acho que isso é mais importante, assim, né? E agora, eu sou meio intuitiva, não dá bola, mas veio aqui ele já aqui desesperado, né? Peraí que essa não tava no roteiro. Nem lembro mais do roteiro. Já nem tô olhando mais. Mas, Nicolas, de coração, eu acredito que tenha muita gente que até pode estar iniciando agora na carreira, né? E te tenha como inspiração, como referência. E se tu pudesse dar um conselho, que muitas vezes o Nicolas lá de 12 anos atrás, 15 anos atrás, gostaria de ter ouvido, e muitas vezes foi uma palavra que tu não recebeu de alguém que alguém pode estar recebendo hoje, algum conselho, algum aprendizado que tu levou nesses anos todos de carreira, que tu pode estar servindo e ajudando de fato alguém que está te ouvindo hoje.
e alguém está te ouvindo hoje, porque eu preciso te pedir essa pergunta, porque vai servir para alguém essa pergunta. Não, acho que bem legal essa pergunta, tá? Até a gente refletindo, assim, muitas vezes na correria do dia a dia, tu não olha pra trás, assim, né? Querendo ou não, sou novo, né? Que nem a gente fala aí com os consultores e tal. A gente é novo ainda, só que se tu olhar, né? Virar a cabeça, olhar um pouquinho pra trás, tu já vê que a gente já trilhou, a gente já tem números aí que eu fui até levantar, assim, porque eu falei, meu Deus, a Jéssica vai me perguntar coisa, nem eu sei. Fala aí. Eu não tu sei. trouxe? Eu trouxe mais ou menos levantado assim nos últimos 3 anos, assim, sabe? Olhar pra trás, assim, nos últimos 3 anos só, falando, né? Fala aí. Mais de 1.000 unidades projetadas. Caraca. Isso só falando assim, sem falar em casas geminadas. Estamos falando de prédios, tá? De todos os portes, pequeno, médio, grande. 1.000 unidades projetadas até então. Algumas em desenvolvimento, no final do ano passado, começo desse ano. E outras já entregues, né? Já idealizadas. 1.000 unidades habitacionais. Mais de 100 mil metros quadrados projetados. Caraca, é muita coisa. Mais de 100 mil metros quadrados projetados. Quando eu comecei a levantar, eu falei, meu Deus, já tem um número expressivo aí, que eu a gente nem comenta, nem divulgo, nem com meus clientes, a gente acaba nem se dando conta. 100 mil metros quadrados projetados. E em VGV, se a gente for falar em VGV, junto com dos últimos 3 anos, 250 milhões. Cara, olha isso. Dos últimos 3 anos. Fora os que estão sendo projetados agora. Aí os que estão sendo projetados agora vai fechar mais 280 milhões. Dá um total de mais de mais ou menos 550 milhões de VGV projetado. Não é que eu vendi, não é que é projetado. Foi unidades que eu projetei com valor de vendas. Na época ainda nem são, né, valores levantados, atualizados de mercado hoje. São valores da época. Da época. Algumas coisas ainda em projeção, né? Mas a gente já tem esses números, sabe? E aí eu olhei para trás assim e falei, nossa, caminho lá. Quando eu dei o primeiro passo lá de pensar assim, pô, eu quero fazer, né? Meu sonho é ser arquiteto. Eu meti a cara. Que nem tu viu, ele trabalhava no shopping, não tinha nada a ver com a área. E eu falo isso, até falei outro dia pra minha afilhada também, que ela perguntou, Dinho, quando é que tu soube que tu queria ser arquiteto? Eu falei, vixe Maria. Aí eu contando pra ela, mesma história que eu contei aqui pra ti, sabe? Pô, trabalhava lá num lugar nada a ver com a área. Eu larguei tudo, minha segurança financeira, que eu recebia lá meu salário, tinha minhas condições e tal, pra entrar num trabalho que eu fui o primeiro funcionário, que eu não tinha certeza de nada, se ia dar certo, se não ia, se ia ter um retorno financeiro bom ou não, só fui. Então, realmente, se dedica na área. Procura olhar outras situações, porque eu olhava amigos meus trabalhando em áreas bem específicas da arquitetura e eu estava olhando lá com imóveis, sabe? Tipo, agregando valor. E aí eu comecei a olhar e falei, pô, eu entendo de muita coisa aqui que gente que tá lá se formando, até já se formado, não entende. Então, fui fazer curso de incorporação imobiliária, agora lembrando ali na época, durante a faculdade, sabe? Fui para São Paulo fazer curso. Então, fui me especializando, fui me dedicando, fui trocando ideia com o corretor, trocando ideia com o consultor, trocando ideia com o empreiteiro. Tipo, cara, a vida é um aprendizado eterno aí, né? Então, é bem frase de podcast, essas coisas assim, né? Mas é natural, realmente, assim, a gente vai trocando ideia com muitas pessoas e tu vê, assim, quanto que tu pode evoluir ainda. Demais. E aí, se tu parar e olhar pra trás, assim, e falar, não, pô, hoje eu tenho uma propriedade pra falar sobre algumas coisas, assim, e às vezes só em oportunidades que ele tá dando aqui pra gente comentar sobre isso, sabe? Ou que nem às vezes, muitas vezes, senta lá na minha mesa pra trocar ideia e a gente comenta sobre essas coisas, assim, né? Então, realmente é dar a cara a tapa, sai da zona de conforto, vai estudar sobre determinada situação, usa aí, tem várias ferramentas hoje, a gente tá com inteligência artificial, tá com tudo aí na mão, então, facilita um monte a nossa vida aí, então tem que se dedicar aí full aí pra realmente almejar teus objetivos, né? Então, e não te acomoda, né? Mesmo que tu chegou aqui num patamar aqui, continua, porque que nem eu falei, né? Aprendizado... Cara, nunca é demais, né? Eu acho que isso é o principal ponto. Muitas vezes a pessoa olha, pô, Nicolas ali, 100 mil metros de obras. O que ele fez para conseguir isso? Tem sorte. Cara, quantas noites de certo tu não virou, não ficou virado estudando? Ou quantas noites de tipo, cara, tem que dar certo essa venda porque eu preciso pagar o boleto da sala. E, cara, a gente como... É isso, e a gente como empreendedor... É em todo o ramo. Às vezes tu acorda rico, no outro dia tua conta já tá negativa e depois cai a venda e 2 horas depois surgiu um cliente do nada e continua. E se tu
tá começando realmente como autônomo, tu vai passar por essas e vai fazer parte da tua rotina, né? Sim, com certeza, com certeza. Tu é um cara que busca muito, assim, conhecimento, estudo, atualização, curso, treinamento, tudo... Direto. A gente, eu não me acomodo, assim, desde a época, quando a gente tava estudando ali, que começou a sair os softwares de modelagem BIM, que muito se fala, né? Então, desde aquela época ali, onde todo mundo ainda tá trabalhando no AutoCAD, no 2D ainda, lá na faculdade eu já falei, não, é isso aqui já não é mais o futuro, é o presente. Lá em 2012, 2013, no meio da faculdade, isso aqui já tem que ser o presente. Enquanto que se falava que lá nos Estados Unidos já se usava isso, em vários outros países da Europa, enfim, eu já me dediquei e falei assim, a faculdade pediu a minha grade curricular com isso aqui. Mas eu falei, não, eu vou fazer o a mais, sabe? Porque Arrasou. é pra mim, sabe? Não é pra minha faculdade, é pra mim. É pra mim, isso vai ficar pra mim, sabe? Então, sempre lá desde aquela época eu me dediquei com isso. Muitas vezes a gente estava num patamar de entrega, por exemplo, de imagens, de renders, que, pô, já brilhava o olho do cliente na época. Isso com o tempo e agora com a IA ainda mais acelerado ainda, tu começa a ver que tu tens que entregar sempre um pouquinho a mais, então tu tens que sair da tua zona de conforto pra aprender novo software, aprender nova metodologia para tu entregar, para tu encantar o cliente, seja ele o cliente final, seja ele o cliente PJ. Então, é o tempo todo. Às vezes, agora, ultimamente, tá sendo mais constante ainda, tem que ser, né? Porque realmente tem muita coisa nova vindo aí, né? Então, tu vai dormir com um negócio, tu acorda com uma atualização no dia seguinte que, cara, como é que mudou isso aqui tudo? E tu tem que acompanhar, senão tu vai ficando pra trás, né? Sim, até os próprios softwares hoje estão vindo com a IA integrada no software. E até fugindo totalmente do assunto, mas é uma coisa assim que se não atualizar, daqui a pouco vai ser todo software, né? Não só falando só da parte de construção, mas todo tipo de software com a IA hoje vai ser fundamental daqui mais alguns meses aí, porque faz total diferença. Um monte de coisa que dá pra automatizar, que tu perde um tempão. Antigamente perdia um tempão lá fazendo. Hoje o processo tem que ser cada vez mais rápido. Então... Isso serve como um insight também pra galera que acompanha e que acha que o chat GPT ou IA, enfim, é só pra fazer legenda, né? Pô, cara, tu consegue agregar, usar tanta coisa naquilo que não passa nem na nossa cabeça tudo que pode ser feito, né? É verdade. Nicolas, meu amigo, quero te agradecer demais por ter topado, por ter participado. Eu boto umas perguntas assim, meia... Vai lá, minha Nossa Senhora, o que eu falo agora? Mas é para realmente extrair isso, assim, porque eu vejo que as pessoas sentem falta disso, sabe? Pô, como é que ele fez isso? Será que ele teve medo? Pensou em desistir? Muitas coisas a gente já passou e não sabe o quanto tem gente que se espelha na gente, né? Então eu gosto de fazer essas perguntas pra... Isso aí são perguntas bem, bem legais. Inclusive a gente escuta, né? E a gente vê que a gente tá no caminho certo quando a gente escuta esse tipo de comentário, principalmente de gente da área, né? Quando tu tá ali, pô, vem um colega teu, um engenheiro, uma engenheira, comenta, pô, Nicolas, teus projetos são muito bacanas, a gente gosta, a gente até... usa de inspiração, enfim. Olha que massa. Não, cara, isso aí pra mim não tem... Do zero game, né? Tipo assim, tu fala, nossa, eu tô no caminho certo. Isso aqui, às vezes no dia a dia tu tá tão pilhado, tipo, pô, preciso projetar, preciso resolver, preciso fazer as coisas, que tipo, mano, só faz acontecer, mas tu nem acaba só em momentos como esse, realmente pra tu parar e valorizar essas situações que acontecem, de tu tá ali, te escutar de um profissional da área também, de um colega teu, às vezes nem é colega teu, mas tipo, é conhecido do mercado, enfim, vai lá, comenta contigo, fala, pô, o projeto tá ficando bacana, meu, isso aí eu não sei se acontece contigo, mas geralmente é num dia muito bad, que tu tá assim, que dá tudo errado, aí vem aquele ser de luz e te dá um elogio que tipo, enche o teu tanque de combustível pra continuar mais um pouquinho assim. Agora a gente já tá entrando até num papo de empreendedorismo aqui, já finalizando. Mas tu já pensou assim, como empreendedor, em algum momento desistir? Tipo, cara, não dá mais, esse trem não é pra mim. Não. Como empreendedor, tu já passou essa encruzilhada desse momento? Não, desistir jamais. Nunca foi uma opção. Não, desistir não, mas assim, ó, que dá essas bad, assim, às vezes... a barraga. Às vezes, dependendo da situação, dependendo até dos nichos de trabalho, né? Como a gente trabalha com muita coisa, envolvendo muita coisa, né? Então, não tô falando só de projeto, né? Tô falando de documentação, tô falando de trâmites burocráticos, tô falando de, né, burocracia em si, né? Pro cliente final, às vezes, o cliente PJ também te exigindo coisas muito a mais do que foi combinado, enfim, uma série de situações que a gente tipo, tem que contornar. Tu tem gente que só... Não, calma aí, eu vou achar a solução para isso, vou fazer da melhor maneira possível, eu vou entregar mais do que tá pedindo, eu vou fazer um diferencial.
Então, desistir nunca foi opção, nunca passou na cabeça não, mas que dá umas assim, nossa, não vou mais mexer com obra, ou não vou mais mexer com isso, não vou mais projetar aquilo, mas assim, é que nem tu comentou, tem horas que é altos e baixos, né? A vida é assim, né? Em tudo, né? Em tudo, né? Tem momentos que dá vontade de só largar aqui, mas me dá aqui que eu preciso. Jogar um tênisinho. Me volta. Vou jogar um tênisinho, largo tudo aqui. Amanhã eu volto. Mas como diz a minha noiva André, dorme que passa. Tá pensando em desistir? Dorme que passa, amanhã é um novo dia, né? Começa de novo. Passa a borracha e escreve de volta que deu certo. Né? É isso aí. Nicolas, quero te agradecer demais, muito obrigado também. Por ter participado do Pod. Com certeza vai agregar para muita gente. Legal. Tá? E... Nossa, demais. É muito bacana mesmo ver essas conexões que a gente acaba criando, fazendo, enfim, e passando conhecimento, mas eu não sei porquê. Eu tô com isso muito forte, cara. Esse episódio, tu vai ver, alguém vai vir falar contigo depois no direct. Que legal, que legal. Que vai servir para alguém muito forte como referência para não desistir. Top, tá? A gente fica muito lisonjeado realmente da oportunidade de poder falar um pouco sobre isso e... Que bom que de alguma maneira a gente poder agregar aí na vida de alguém. E que nem a gente comentou, né? Já falando aí em corretores e nossos parceiros, nossos amigos aí, a gente tá à disposição para trocar ideia, sentar no escritório, né? Muitas vezes a gente tá na correria, marcamos um horário, enfim. Mas, nossa, eu adoro falar sobre isso, gosto de trocar ideia, sempre é bom estar por dentro de tudo, então faz total diferença, a gente sempre tá à disposição para isso. Show de bola. Gente, olha só, eu vou deixar aqui na descrição e também vai ter em todo lugar lá no Instagram, aqui no YouTube, enfim, as redes sociais do Nicolas. Se você é corretor, marca um café com ele, já separa aí o que tu tens aí de filé de oportunidade, de opções. Ele já tem na cabeça o construtor, o cliente certo, muitas vezes. Ele já cantou a pedra aqui do feeling dele e extrai essa informação, faz esse networking, tem isso na mão, porque a gente, como corretor de imóveis, a gente precisa ter, dentro do nosso ecossistema, vamos assim se dizer, esses braços, né? De poder entregar um serviço total para o teu cliente. Pô, o cara quer construir. Relaxa, eu tenho o arquiteto, eu tenho o cara que cuida da documentação, eu tenho o cara que vai na prefeitura, deixa que a venda, eu cuido. Enfim, entregar tudo isso para o nosso cliente também, né? E você, construtor, que olha os lançamentos do Nicolas, dos amiguinhos que eu sei, que gosta do projeto dele, gosta da identidade, cara, marca um café com esse cara, bora conversar, bora agregar, bora levar a tua construtora para um próximo passo, para um próximo nível. Quem sabe não é tu que vai sair agora da geminada e ir para um empreendimento aí grande. Procura o Nicolas. E para vender eu, né, gente? Não esquece. Galera, mas então é isso aí. Um abraço, curte, compartilha, comenta e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!